estamos aqui com o John Simões, que, John, uma das coisas que eu vou pedir para você explicar é se seu nome é John mesmo ou se foi só um nome para gringo aqui, mas o John Simões, brasileiro como eu, por coincidência, a gente também estudou na mesma universidade no Brasil, o John estudou no ITA, só que o John é bem mais novo que eu, mas tá em 14 anos no Canadá, não é isso, John? São 14 anos. E ele já foi empresário no Brasil, já foi empreendedor, foi dono de empresa de software no Brasil, mas veio para o Canadá 14 anos atrás, e hoje ele é o responsável pela engenharia de software de uma empresa canadense que se chama Desktop, e que tem um faturamento na faixa de 30 milhões de dólares americanos e emprega aí na faixa dos seus 220 funcionários aqui no Canadá. John, muito obrigado por você ter se disponibilizado e falar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. O nosso motivo aqui, o motivo pelo qual a gente convidou você, porque outras conversas que a gente teve, eu vi que você tem uma riqueza de experiência que eu gostaria muito de compartilhar com o pessoal que segue aqui o nosso canal no YouTube, sabe? Vai ajudar esses empresários brasileiros a entender esses detalhes e o que é importante, por que vir para o Canadá, quais os obstáculos, como o Canadá se compara ao Brasil e tal. Mas deixa eu ficar quieto e ouvir mais a tua voz do que a minha daqui para frente. John, conta um pouquinho para a gente a tua história. Como é que você chegou aqui? Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado pela oportunidade. Eu sou, na verdade, eu mudei meu nome para John aqui no Canadá. Eu me emigrei há 14 anos. Eu sou de Curitiba, Paraná. Eu me formei, assim como você, lá no ITA, e não demorou muito tempo depois de formado, trabalhando como engenheiro de software lá. Eu percebi, eu estou trabalhando com a prospecção do contrato, com a negociação do contrato, com a execução do contrato, com a entrega do contrato, manutenção do contrato. Eu vou montar minha própria empresa, né? Aí eu montei minha empresa. Eu tenho muito orgulho dessa fase. Eu experimentei o que é ser empresário no Brasil durante 5 anos. A minha empresa, na época, chamada Delta Core Technologies, foi muito conhecida na região de Curitiba, de onde eu sou. Nossos clientes, a gente começou com dois princípios muito importantes. Primeiro, a gente não faz negócio com o governo. E o segundo pilar era nossos clientes têm que ter 1 bilhão de revenue ou mais. Por quê? Porque a gente quer ser pago, né? Porque senão a gente vai ter que ficar correndo atrás de ser pago, não ser pago. Então eu, meus 20 e poucos anos na época, mas com muita vontade, eu comecei essa empresa teve break-even depois de 2 anos, tive excelentes sócios, excelentes engenheiros, funcionários, uma equipe incrível, chegamos a ter 25 pessoas. Nossos clientes eram a América Latina Logística, Volvo, a Brasil Telecom, e o que eu tenho mais orgulho de todos, a Embraer, era o nosso cliente mais fascinante, era muito bom poder participar dos projetos que a Embraer tinha nessa época. Então você teve uma empresa com time de tamanho razoável, faturamento razoável, clientes grandes, tal. Você estava living the dream, né? Era uma empresa muito interessante. Eu tinha uma política de vou pagar os melhores salários que eu puder para ter os melhores programadores. E deu certo, né? Porque a molecada começou a falar disso em Curitiba, comecei a ter bastante candidatos para as vagas, né? Então não tinha dificuldade para aumentar a equipe. E como eu já era programador há muito tempo, né? Comecei a vender software quando eu era adolescente ainda. Escrevi um livrinho na época, lá, quando eu tinha 19 anos. Então, eu conseguia filtrar os engenheiros, né? E isso foi um dos fatores de sucesso da empresa, mas, infelizmente, depois de um tempo, eu percebi que eu estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Entendi. Entre você ter percebido que estava fazendo a coisa certa no lugar errado e você botar o pé aqui no Canadá, foi quanto tempo? 4 anos. 4 anos. Falei, cara, a gente precisa começar a prospectar nos Estados Unidos, porque, né, meio que no-brainer. A gente teve um calote da LL na época que machucou muito a gente, chegando em dezembro, era todo mundo CLT, não tinha esse negócio PJ, fazia tudo pelo regrinha certinho lá, não tinha nada que pudesse dar multa ou tentar extorquir a gente. Acontece bastante, não sei como está hoje no Brasil, porque já faz 14 anos que eu saí, mas falei para meus sócios, eu vou para os Estados Unidos, vou ficar um tempo lá, vamos ver o que acontece. E eu visitei algumas empresas. Então, nesse período de 4 anos, primeiro era Estados Unidos o foco. Era Estados Unidos. E a primeira coisa que eu percebi quando eu comecei a visitar as empresas era como era fácil visitar a empresa nos Estados Unidos. No Brasil, era um trabalho, eu tinha que fazer toda uma engenharia social, praticamente, para conseguir marcar uma reunião. Eu tinha que apelar muito forte para o meu network e construir o network ao longo dos anos.
Nos Estados Unidos era muito condutivo, eu ligava para as empresas, me apresentavam, mandavam um e-mail e aproximadamente mais metade dos casos as pessoas respondiam e falavam, não, fico muito feliz de receber você aqui, vem, dia tal, você pode. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei a ver aquelas empresas que tinham metade do tamanho da minha, faturando 15 vezes mais. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, isso não... Mas e daí por que você está no Canadá, então? Eu esperaria ter A toda essa estratégia história, da época... a ida para os Estados Unidos, e daí? Como que o Eu Canadá adoro entrou essa nessa parte da equação? história, que a estratégia na época era, pô, eu vou seguro as pontas aqui no Brasil, que eu vou trabalhar como engenheiro de software lá, e eu consegui uma vaga numa empresa de telecom chamada Juniper, que era a segunda no mercado na época, só atrás da Cisco, e eles não podiam me dar um visto de trabalho nos Estados Unidos, né? Eu queria jogar uma âncora aqui, e eu tinha dois sócios espetaculares, né? O Guilherme Castro e o Marcos Vinícius, que também lá do ITA, e eles iam cuidar das coisas lá e eu ia prospectar, que afinal de contas era o que eu fazia, né? Eu era comercial da empresa, eu era CEO e eu era o cara que arrumava novos negócios para gente. E a empresa, a Juniper falou para mim, olha, a gente vai te mandar para o Canadá porque não tem como te dar um visto agora para trabalhar aqui. Tudo bem, você vai ficar temporário lá, só 3 meses, só 6 meses, um ano. Então, os americanos, para poder te contratar, sugeriram você vir para o Canadá. Isso, aí lá em Ottawa, depois de algumas semanas, eu perguntei, posso ficar por aqui? Porque tinha todas as coisas boas dos Estados Unidos e as coisas ruins. E foi o que aconteceu, foi 14 anos atrás, hoje eu tenho minha família aqui, os Bacana. 3 meninos, e foi só... bom, para fechar a história, eu voltei para o Brasil depois de um tempo e dissolvemos a empresa, foi um período de 6 meses, onde a maioria dos meus engenheiros foram absorvidos pelos nossos clientes. Eu vendi os contratos que tinham ainda que eram lucrativos, como da Embraer, de certa forma da LL, e vim para o Canadá. E o plano era ficar aqui alguns anos, me aclimatizar com a cultura local e depois empreender de novo. Então, assim, a ideia de Canadá caiu no teu colo por acidente. Você nem estava Foi um procurando o acidente. Canadá. Foi o americano, o teu olho cresceu para os Estados Unidos, mas você viu, opa, mas o americano falou, trabalha aqui no Canadá, que daí você consegue trabalhar para a gente. Hoje eu não cogito essa possibilidade. Então você não é daquelas pessoas que tinha feito já um monte de dever de casa sobre o Canadá, né? Não, você caiu de paraquedas aqui. Era uma tundra congelada, não tinha a menor ideia. E quando você finalmente chegou e começou a trabalhar, quais foram assim tuas primeiras impressões do ambiente de negócio daqui? A primeira coisa que eu notei era como as pessoas têm menos medo de fazer negócios aqui. Porque o sistema judiciário funciona muito bem, né? Que se você assina um contrato e você não executa, você vai ver consequências bem rapidinho, né? Ao contrário do Brasil, que é um processo caro, demoroso e muito, muito cheio de nuances, que se o judiciário do teu cliente for maior que o da tua empresa, você já... Mas eu percebi a primeira coisa é que as pessoas não têm aquela necessidade de você ter aquela rede de confiança. É face value mesmo. Você se apresenta e as pessoas partem do princípio que você é honesto. Porque se você não for, você vai ser punido. Vai ter consequência rápido, né? Que não dá para escapar, né? Funciona. Isso é uma base sólida para tudo que a gente conversa aqui hoje. Essa é a base disso tudo. Legal, legal. E me diz uma coisa, então assim, agora eu estou tentando aqui, né, ajudar os nossos ouvintes aqui, quem está vindo, entender todo esse quebra-cabeça, essa salada, porque assim, você vem do Brasil para trabalhar para empresa americana, aí você vem para o Canadá para trabalhar para uma empresa americana e sem querer acelerar muito na conversa, mas eu sei que a Desktop, que é uma empresa canadense, agora, sei lá quantos por cento, a vasta maioria dos clientes da Desktop são fora do Canadá. Quer dizer, como que o Canadá encaixa nessa história de fazer negócio em outros lugares? Pois é, isso é muito interessante. O Canadá não só tem imensos, são inacreditáveis os programas do governo. Vou falar um pouco do SHRED e do IRAP. Programas de incentivo à inovação. Programas de incentivo à inovação. Imagina o governo pagar 65% da tua folha com o dinheiro do tax rebate. Isso é um sonho. A gente tentou incentivos no Brasil, a gente foi atrás do CNPq. Eu podia ficar o resto do dia falando da nossa experiência, que tinha que achar um professor na Unicamp, que só para assinar um documento ia ganhar 1/3 do nosso dinheiro. Sabe, para nem saber o que a gente estava fazendo direito. Isso era irritante, era uma coisa que, sabe, que te consome a tua energia e você acaba se questionando, poxa, será que é tão difícil? Precisa ser tão difícil assim? A resposta não. Não é para ser tão difícil. Então a burocracia é muito simples, você acesso a dinheiro. Você tem acesso a crédito barato.
Crédito. O crédito é uma coisa que é parte do dia a dia de um empresário. Aqui no Brasil é uma sentença de morte, eu acho. Se você for atrás de banco para cuidar da sua empresa, você praticamente está assinando você. Então você estava falando aí dos SHRED, dos IRAP, que são programas de inovação aqui do Canadá. Tem um vídeo nosso no YouTube que eu falo exclusivamente sobre programas de inovação, com tutorial lá, explicando, mostrando exemplos e tal. O pessoal pode dar uma olhada lá. Agora deixa eu te perguntar então. E lembra, a gente estava falando de talento, né? Você foi para trabalhar numa empresa americana, os caras te botaram no Canadá para trabalhar. Como que você vê essa história de acesso a talentos, então, do Canadá? Quer dizer, se você está aqui, tem inovação, tá bom, mas o que mais? Por que o talento vem para o Canadá, além dos programas de incentivo à inovação? Gente boa tem em todo lugar. Gente boa, os melhores do Canadá são o mesmo nível dos melhores do Brasil. Isso é uma coisa que você constata muito rápido, que talento existe aqui, existe na Polônia, existe no Brasil, existe na Índia. Talento você precisa de talento para encontrar talento. Eu acho que essa que faz a diferença. Se você não tiver alguém na sua empresa que queira se especializar e ficar bom em encontrar talento, você vai acabar deixando para o fator sorte, né? E que it's a numbers game, então em algum momento acaba dando certo, mas não precisa ser tão difícil. E, de fato, os salários aqui no Canadá são mais altos. Um recém-formado aqui ganha coisa de 65, 70 mil dólares por ano, mas eu tenho conversado com meus amigos próximos do Brasil, que são empresários lá, o Paulo, o Bruno. A gente conversa todos os dias, né? E eles têm me contado que os salários na nossa área, no Brasil, estão subindo bastante, porque empresas americanas estão descobrindo que os melhores brasileiros são tão bons quanto os nossos melhores aqui, e muita gente mudando para o modelo remoto de trabalho, que isso muda todo o jogo, muda todas as variáveis. Exatamente, o Covid escancarou essa falta de necessidade, está todo mundo indo para o escritório, né? Acho que caiu essa barreira cultural que aqui... 10 anos em um ano, a gente não estava preparado, né? Então a gente acabou tendo que teletransportar para o futuro 5, 10 anos. Como que é para você, nesses 14 anos aqui, tipo, quando começou o Covid, quão difícil foi para a tua empresa se adaptar com o trabalho remoto? Na Desktop, eu tenho 3 equipes. A gente tem equipes de diferentes disciplinas de engenharia. A gente teve recentemente um round de investimento de 100 milhões do Grupo Sumário dos Estados Unidos, e a gente passou a ter uma necessidade muito grande de aumentar a nossa força de trabalho, né? Então, originalmente, por motivos de compliance, a gente tem alguns clientes como a US Air Force, a própria NASA, que é um cliente que a gente tem muito orgulho, Apple, a Volkswagen, BMW, a Audi, Deutsche Bank. São clientes muito interessantes que a gente tem, e você pode esperar um nível de segurança muito alto, né? Então, por causa de compliance, a gente evitava o modelo remoto. E Vancouver é uma cidade com custo de vida muito alto, então trazia as pessoas, comecei um cara de Toronto para vender a casa dele lá, para vir morar aqui numa casa pequenininha em downtown, era muito desafiador. Então tinha essa pressão interna para ir remoto. Mas com o Covid escancarou. Então a gente teve que não só aprender a trabalhar remoto, mas também aprender a trabalhar seguramente remoto, para não quebrar compliance e de jeito nenhum correr o risco de um ataque, porque aqui no Canadá, quando você tem uma security breach, você tem que anunciar que você tem, ou você paga uma multa danada, né? Então você não pode jogar panos quentes se você tiver um problema de segurança, você tem que divulgar. E esse seria um pesadelo para a gente. Então esse foi o desafio maior, não é só mudança cultural de trabalho remoto, mas também... É mais o compliance que amarrava vocês. Compliance, né? Legal. Mas esse é um desafio muito legal. Deixa eu voltar numa coisa que você estava falando, porque você começou a falar do mercado, que empresa de todo lugar agora, por causa do Covid, tudo está indo recrutando gente lá no Brasil, porque, claro, tem a diferença de câmbio e tudo, é fácil contratar um cara lá, é mais barato e tal. Pelo que você teve de experiência, que você tocou lá um time de um monte de gente no passado quando você tinha a tua empresa. Claro, você continua sendo brasileiro, fala com o Brasil e tal, mas você está aqui há 14 anos, gerenciando equipes aqui. Qual que é a diferença, assim, de trabalhar com funcionário
de TI brasileiro, as culturas da empresa, como que você compara a reputação do funcionário, do programador, do developer brasileiro no Canadá? Fala um pouquinho desses dois Existe mundos. um choque cultural, assim, eu experimentei esse choque cultural, e isso me ajudou a ser um executivo melhor aqui, porque eu passei por isso. A primeira coisa que a gente nota é que certos hábitos que a gente tem no Brasil, eles não existem aqui. Por exemplo, você sai do trabalho às 5 horas, acabou. Não tem essa de trabalhar depois das 5. E não fica bonito, não. Se você trabalha depois das 5, o pessoal não fica batendo palma para você. No O cara fica Brasil, achando que você é ineficiente, é né? impensável sair do trabalho às 5 da tarde. Meu Deus, eu lembro, eu chegava às 7 horas, 7h30 da manhã no trabalho e às vezes eu ficava até às 8 da noite. Mas a primeira coisa que você nota é que existe um equilíbrio, work-life balance, porque você quer que os seus melhores engenheiros, seus melhores funcionários fiquem na empresa. E até, né, John, tem o lado prático da vida, porque nós que moramos no Canadá, que sabemos, né, que aqui você não tem a casa da tia, a avó, não tem a tia, não tem o motorista, não tem a cozinheira, não Não tem a tem babá, não. não tem nada. Quer dizer, então Não, o cara sai às 5 horas, não é porque o cara é preguiçoso e vai não, ficar tem que assistindo Netflix em casa, é que o cara começa o segundo turno da vida dele. o segundo turno, Ele vai né? levar filho, buscar filho, vai cozinhar, vai andar o cachorro, vai cortar grama e tal. Isso Quer dizer, mesmo. então não é nem questão, isso é até um alerta para a empresa brasileira que vem para cá contratar a gente, que achando que o cara tem que vestir a camisa, então vamos fazer a reunião 5 horas horário do Brasil. Cara, O o vestir cara a não vai fazer. camisa Né? tem um significado que tem mais sentido para mim aqui. O vestir a camisa não é a forma que você trabalha, mas são seus resultados, o impacto que você causa. É isso que te mede nas empresas aqui. Não é o quanto você trabalha, mas falando assim parece até, meu Deus, isso é óbvio, né? Mas é brutal a diferença. No Brasil, você não basta a esposa de César ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. Aqui não, aqui você é medido pelos seus resultados, pelo seu impacto, pelos seus outcomes. E um bom gerente ele é cobrado por isso. Então, uma posição de liderança ou como business partner, você tem que focar qual que é o impacto disso, qual que é o outcome. E isso redesenha, remodela todo o relacionamento não só interno das empresas, como elas trabalham, porque as empresas, na verdade, são grupos de pequenas empresas amalgamadas de uma forma ou outra. Né? É um modelo onde você tem um desacoplamento das vários streams internos ou departamentos. Isso é muito compatível com quando você trabalha com uma outra empresa. É mais ou menos trabalhando com um outro departamento da sua grande empresa. John, vocês têm funcionário brasileiro hoje nesse time lá? Temos, sim, eu adoro contratar brasileiro. É isso que eu ia perguntar, por quê? Qual que é a reputação de brasileiro, assim, não só você que é brasileiro que sabe como é que é, mas vamos dizer, um amigo teu aí, sei lá, um finlandês que gerencia um outro departamento, na hora de pensar em contratar brasileiro, o que o cara pensa? Eu lembro de uma frase que a gente falava lá no ITA, que dizia, o fogo do inferno forja o bom aço. Eu acho que o brasileiro tem que enfrentar tanta dificuldade para conseguir chegar a algum lugar, todos nós passamos por isso, que o brasileiro ele acaba se fortalecendo, ele acaba tendo que ter um senso de disciplina, um senso de propósito. E quando o brasileiro vem aqui para o Canadá para fazer negócio, para trabalhar, ele nota, uau, as coisas que são muito mais E funciona, aqui a maré, aqui eu nado a favor da maré, não nado contra, né? Aqui os nossos impostos vão para algum lugar, e não é para o bolso de alguém. Deixa eu te perguntar, você falou no começo, aqui uns minutos atrás, a gente falou sobre os programas de inovação e por isso que a empresa mesmo americana decidia ter um braço aqui. Fala um pouquinho mais assim, pensando agora, pensa assim, você lá no passado que era dono de uma empresa no Brasil, muitos das pessoas que estão ouvindo isso são o você de 15 anos atrás, lá de 19 anos atrás, né? Você, dono da empresa. Fala para esse cara como que é, se ele é um cara que está querendo desenvolver inovação, qual que é a diferença dele dos próximos anos da empresa dele através de uma subsidiária canadense para inovar versus o que ele está tentando fazer lá no Brasil? Essa parte que me deixa mais feliz de estar aqui hoje é poder fazer isso. Eu realmente gostaria de poder ter tido esse tipo de direcionamento, aconselhamento na época. Eu tenho algumas sugestões de como isso pode ser executado. É um período curto, um time frame de 6 meses. Por exemplo, tenho algumas conversas com pessoas que me procuraram para ajudar. Eu tenho sugerido, manda alguém para o Canadá, manda alguém da sua área de vendas para trabalhar no Canadá, como executivo aqui, assim como eu fiz com meus sócios. Assim, o desenrolar da minha história foi completamente diferente, mas você manda alguém da sua área de vendas, alguém que você confia, alguém que você sente potencial,
Primeiro, é importante ter uma imersão em inglês. Faz uma diferença. Você, para fazer negócio, você precisa ter o que 6 meses de imersão te dá. Então, manda o cara para cá, trabalha numa empresa durante um tempo, e esse cara vai ter condições de poder prospectar negócios aqui no Canadá. É muito mais simples do que parece. Ele vai fazer cold calls, ele vai entrar em contato com as empresas vão ouvir, vão receber. Mas Então, você está falando, não é do cara montar um escritório comercial e já mandar o cara tentando vender. Você está falando, manda o cara para aprender primeiro. É isso que você está dizendo. Manda alguém a gente tem feito isso nos últimos 800 anos, né? Quando a gente encontrou novos territórios para explorar, sempre é a receita que funcionou, né? A gente manda alguém na frente. E esse alguém cria Mas para aprender. Manda alguém para aprender como é que as coisas funcionam do outro tem lado. a questão da aclimação cultural, né? O brasileiro, por exemplo, que ele é visto como amigável, energético, comunicativo, dedicado. Esses são o estereótipo brasileiro. A gente pode ficar imaginando como que os canadenses veem a gente, mas eles veem a gente de uma forma muito positiva. Os brasileiros que vêm para cá, eles vêm para cá para trabalhar, para construir uma vida. Isso é difícil de generalizar, claro, né? Mas Lógico. esse Então, uma empresa está vindo inovar, ela está vindo inovar e ela tem, claro, acesso a talento brasileiro, mas também o cara bom da Argentina está aqui, o cara bom da Polônia está aqui, o cara bom da Índia está aqui também e tal. Então, você tem esses talentos globais, e daí você tem, como você já mencionou, a simplicidade burocrática, que é tudo fácil, é papelada e tal, e você tem também os fundos, né? Como você falou, os programas de financiamento. Você tem esse clima de negócios aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, né, onde é mais compatível com, ok, let's do business. As pessoas estão ouvindo, você tem alguma coisa para me propor que nós dois vamos ganhar? Eu estou te ouvindo. É como no Brasil que você tem que ter 300 pés atrás antes de falar com uma pessoa que você não conhece e que não conhece ninguém que você conhece. No Brasil existe a necessidade de uma cadeia de confiança. Essa cadeia não existe aqui, não é necessário. Aqui a confiança é gerada pelo fit, pelo encaixe. O sistema te assegura que as pessoas que vão tentar te dar um golpe vão te fazer perder seu tempo. Agora também tem a importância de você ter uma coisa que tem valor aos olhos do outro, para poder ter o encaixe, né? Porque você não pode ser um cara de, por que você vai falar comigo? Porque eu sou bom pra caramba. Bom, tá, mas no que você é bom pra caramba melhor que os outros? É por isso importante que eu sugiro essa excursão. Esse estágio. Para tentar entender o que Legal, é. ótimo. Não, eu só ia comentar que para aproveitar esses incentivos do governo que tem aqui, você também precisa de algumas condições. Por exemplo, você tem que pagar impostos no Canadá para poder usar o dinheiro desses impostos como rebate para pagar sua folha até 65%. Então, é uma coisa que não é assim trivial. Você pode começar, mas para desenvolver isso, você tem pré-requisito, né? Tem pré-requisito. Para criar uma estrutura aqui. Legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, então, né? Porque assim, a gente está vendo, é legal e tudo, mas tem algumas pedras nesse caminho que provavelmente ou você tropeçou ou já viu outros tropeçando. O que são desafios de operar um negócio no Canadá? Onde que é difícil você tocar esse time e operar um negócio no Canadá? Principalmente para quem é brasileiro. Onde que é mais difícil aqui? Olha, você falou uma coisa interessante. Quando o brasileiro vem para cá para empreender, ele tem também os argentinos, tem os poloneses, tem gente do mundo todo. Mas eu acho que só existe um outro país que é tão difícil quanto o Brasil para fazer negócio. Né? Eu acho que o Brasil ainda é o segundo país mais difícil do planeta para fazer negócio. A sua tolerância a erros no Brasil é muito baixa. Você comete um erro, 2, você está lascado. Mas aqui você tem muito mais margem para poder experimentar, para poder tentar coisas, e justamente por causa dessa flexibilidade, desse wiggle room, para você poder experimentar e diversificar e ajustar as velas, você encontra um ambiente muito mais inovador. No Brasil, pela forma natural com que os negócios se estabelecem, as pessoas têm essa cadeia de confiança, o networking, a prospecção é uma fase muito mais social do que técnica, que eu acho que é um problema. Mas esses brasileiros, quando eles vêm para cá, eles notam que aqui é muito menos o social e muito mais o efetivo, o técnico, o que você precisa. Então, um dos desafios, então, é você saber articular com precisão, tecnicamente, por que você é mais competitivo do que os outros. Seja pessoa física para arrumar emprego, seja uma empresa para querer vender produtos. Você tem que conseguir articular para que o comprador entenda por que você é melhor. É mais difícil isso que no Brasil. Eu acho que dando um passo para trás,
uma diferença grande cultural é que no Brasil a gente, trabalhando com negócios, a gente tenta encontrar oportunidades para o poder falar. E aqui no Canadá você tem que trabalhar pela oportunidade de ouvir. Aqui no Canadá, o pulo do gato é você senta com o seu futuro cliente e pergunta o que você está precisando, o que está te incomodando. E você ouve. E Ao você invés de ficar contando para o cara por que você você é vendendo, maravilhoso. você está ajudando o cara a comprar. Essa é a diferença. No Brasil, você precisa encontrar uma forma de poder vender e fazer o seu pitch. E eu me vi nessa posição. E não adiantava, assim, até porque a gente não tem muito margem para erro no Brasil, a gente acabava tendo que, olha, o que eu tenho é isso. Eu tenho que agora encontrar quem precisa disso que eu tenho. Eu tenho programadores Java, eu tenho que encontrar quem está precisando de software em Java. Ou eu estou desenvolvendo geladeiras portáteis. Eu preciso encontrar quem está precisando distribuir geladeiras portáteis. Aqui no Canadá você já tem uma diferença, que é... Quando eu falo, desculpa, no Canadá, estou falando da América do Norte, tá? Porque depois que você se estabelece aqui no Canadá, você vai para os Estados Unidos. Você manda todas as equipes de venda para os Estados Unidos. Todas as empresas, toda empresa canadense vende nos Estados Unidos, né? Assim, todo mundo que ganha uma escala. É o maior mercado do planeta do outro lado da rua, sabe? O teu vizinho é o maior mercado do planeta. O teu vizinho tem acordos comerciais com você que você não precisa de uma burocracia, você não precisa de uma equipe de contadores, você só precisa mandar uma fatura para eles, sabe? O Canadá e os Estados Unidos é tão condutivo para fazer negócio que você pode fazer um negócio com alguém lá de Seattle na semana e você vai mandar uma fatura para ele, o seu contador vai saber exatamente o que fazer. Legal. Então, aqui no Canadá, o Canadá é 10 vezes menor do que os Estados Unidos, mas existem muitas outras áreas, porque você não é um cliente final, você se insere dentro de uma cadeia produtiva. E as cadeias produtivas nos Estados Unidos, elas são muito mais longas, elas se estendem por todo o planeta. Então, você como empresário, se inserindo nessas cadeias produtivas dos Estados Unidos, você vai muito mais longe. Os rios, eles têm mais água, vamos dizer assim. Aqui no Canadá, normalmente você fica com as pontas dessa cadeia produtiva. Então você está sempre assim, a 1 ou 2 passos além do seu cliente nos Estados Unidos. Se você procurar clientes no Canadá, você vai normalmente trabalhar com um cliente no Canadá cujo cliente está nos Estados Unidos. Certo. Essa capilaridade, as artérias estão nos Estados Unidos. Maravilha. John, deixa eu pegar o teu chapéu lá de empreendedor, voltar lá no tempo. Se você tivesse vindo para cá para empreender, ao invés de se encaixar, que você hoje está encaixado em estruturas maiores, está tocando lá teus times e tal. Pensa assim, o chapéu de empreendedor, como que você compara empreender no Canadá com empreender no Brasil? Eu acho que uma das últimas coisas que eu disse antes de fechar minha empresa foi: a gente fez a coisa certa no lugar errado. O Brasil é um país maravilhoso, com gente maravilhosa, com muitas riquezas. Você conhece a história. É a história que a gente escuta há 20, 30, 40, 50, 100 anos. E é verdade, é o país do futuro. Vai continuar sendo por um bom tempo. A gente não pode menosprezar o Brasil. O Brasil, ele não é uma coisa para ser deixado para trás. Ele é uma coisa para ser projetada aqui. A gente tem vantagens em ser brasileiro. O jeito que a gente é amigável, o jeito que a gente sorri, o jeito que a gente faz amizade fácil, essas coisas são nossos superpoderes aqui no Canadá. E a gente não está aqui para abandonar nossa... Eu mudei meu nome para John por vários outros motivos. O pessoal não sabe falar João também, né? Tem essa, né? Porque depois de 5 anos, meu ouvido sangrando quando eles me chamavam de João, eu falei, cara, é John, tá? Aí eu mudei. Mas eu não sou, eu não peguei, eu tenho na minha história, né? Eu não sou cidadão canadense, eu não sou cidadão brasileiro, eu já sou residente permanente há milhares de anos aqui. Eu não quero deixar de ser brasileiro, eu sou um brasileiro, estou fazendo serviço pelo Brasil aqui, dando um bom exemplo. O Brasil não é para ser deixado para trás, o Brasil é para ser usado como uma parte, é para ser estendido para o Canadá, estendido para os Estados Unidos. E a realidade de empreender, João? A realidade de empreender no Brasil e a realidade de empreender no Canadá? Como você compara uma realidade com a outra? Eu não sei encontrar as palavras para dizer o quanto que é trivial comparado com o Brasil. Olha, eu lembro de momentos no Brasil como empreendedor que eu falava o que eu fiz da minha vida, como é que eu fui, como é que eu me coloquei nessa situação, por que tem que ser tão difícil? Poxa, meus clientes eram Embraer, Volvo, América Latina Logística, Grupo Positivo, Brasil Telecom, TIM. Eu estava com os melhores programadores em Curitiba e eu pensava, qual que é o problema? A gente tem aquela história, quando todo lugar que você vai não está cheirando bem, talvez o problema esteja embaixo do seu sapato. Eu me questionava muito. Eu acho que é importante ter humildade.
para pensar, talvez o problema seja comigo, será que eu não sou um bom empreendedor? Será que eu não sou muito novo? Eu tinha 30 anos na época, 30 e poucos anos, né? E eu ficava pensando, cara, o que eu estou fazendo de errado? E eu procurei muita mentoria, fiz grandes amigos. O Alexandre Bering, por exemplo, que hoje é o presidente do Grupo 3G, acredito, ele foi meu mentor durante um tempo, na época que a LL era meu cliente, o CTO da LL, o Carlos Corrêa, se transformou em um dos meus grandes amigos. Fiz excelentes amigos nessa época, me ensinaram muitas coisas. Eu percebi, é porque é difícil mesmo. E sabe uma coisa? Eu acho que quando o Fogo do Inferno for boss, se você conseguir ter sucesso num ambiente desse, qualquer coisa é possível. E isso me deu uma autoconfiança muito grande. Quando eu vim para o Canadá, depois de um tempo fui trabalhar com a BlackBerry, na época era o melhor celular do mundo, não existia iPhone, não existia Android, era só o BlackBerry, o Obama usando BlackBerry. Eu trabalhei lá durante alguns anos antes de... Agora eu pego minha residência permanente e vou empreender. Eu percebi que existia um mundo para mim onde trabalhar com startups, não uma empresa de 5 funcionários, mas startups de ainda 20, 30 funcionários, era um lugar onde eu poderia ter o máximo de retorno do meu tempo. Cara, é o que eu vou fazer nos meus próximos anos. Eu vou, ao invés de montar minha empresa aqui, eu não vou mentir que às vezes eu fico lembrando da minha empresa no Brasil, lembro das partes boas, quando a gente que nem ex-namorada, né? Você só lembra a parte boa, você não lembra dos quebra-pau, né? É memória seletiva, mas eu me encontrei com essa área de entrar uma empresa quando está prestes a crescer bastante. E escalar, né? Você está escalando empresas aqui no Canadá nesses tempos. Isso, eu já participei de 4 break-evens aqui, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Eu não sei se eu vou voltar para corporate tão cedo, eu acho que eu tô gostando demais do que eu tô fazendo agora. Bom, na velocidade que está crescendo, aí vai virar corporate logo, né? Aí eu não gosto. Não para eles, não, mas eu não. Eu acho que na hora que você, aquele número de Dunbar, né? Eu acho que quando chega numa época, um ponto da empresa onde você já viu muito mais gente que você não sabe quem é do que gente que você sabe quem é, eu acho que para mim é hora de ir embora. Entendi. Mas eu acho que o brasileiro normalmente, tipicamente, ele vai encontrar nessa minha história que eu te contei hoje, ele vai se ver nessa história. Não é nada... E para a gente fechar, então, que conselho você daria? Você lembra, o pessoal que está ali para tomando decisão, pô, será que é o Canadá? Será que não é? Será que é agora? Será que não é? Será que vale a pena? Será que não vale? Será que eu fico aqui? Qual que é o conselho que você daria para esse empresário brasileiro que está lá meio que namorando a ideia de Canadá, mas ainda não tomou decisão? A melhor hora nunca vai chegar. Não fique esperando por ela, faz agora. Agora, começa hoje. Porque você, daqui a 14 anos, vai estar conversando com o pessoal num podcast ou com um amigo seu e vai dizer para eles: a única coisa que eu realmente me arrependo é de não ter feito isso antes. Finalizou com o Mike Tyson. Drop Mike. Não, drop Mike, né? É isso aí. Fazer isso sozinho é difícil. Ficar reinventando a roda é desnecessário. Todos esses recursos que existem no Canadá, todas essas facilidades para negócio aqui, elas estão acessíveis, mas elas não são óbvias. Elas não estão não são 2 horas no Google que vão te revelar todas as lições que você pode levar alguns anos para aprender. Eu acho que o que ajuda bastante, eu felizmente tive a ajuda de outros brasileiros que estavam aqui há mais tempo, que foram também meus aliados, meus amigos, mentores aqui, de não reinventar a roda, sabe? O caminho das pedras existe, segue ele. E você vai encontrar o seu próprio. Mas tem um jeito fácil, tem um jeito difícil. John, muito obrigado pelo que você falou, que você compartilhou, tua visão de experiência de quem está lá na trincheira, está lá lutando essa boa luta de inovar no Canadá, através de scale-ups de empresas, já com vários casos aí para contar. Muito obrigado mesmo. Eu queria dizer também para o pessoal que está nos assistindo, tem um campo aqui de comentários que a gente vai deixar aqui nesse vídeo, para dúvidas, perguntas, a gente responde, tá? E se inscrevam no nosso canal, tá? E deixa aqui o contato com a gente, e se precisar, é só entrar em contato e marcar uma conversa com a gente, que a gente reconecta com vocês. John, obrigado mesmo, viu? Valeu, cara.